E se eu te dissesse que a história de um povo milenar, uma terra prometida e um futuro profético escondido nas páginas da Bíblia pudesse mudar a forma como vemos o mundo hoje? Sim, estou falando de Israel. No início, Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Este foi o começo da promessa que moldaria o destino de Israel. Em meio a desertos, mares partidos e gigantes, Israel se tornou mais do que apenas um povo. Tornou-se um testemunho do poder e da promessa de Deus. Mas ao longo da história, este povo enfrentou inúmeros desafios, provações e tribulações. Dentro das Escrituras, há inúmeros momentos em que Israel foi admoestado, corrigido e guiado. Mas assim como uma criança que, mesmo desobedecendo, é amada pelo pai, Deus nunca desistiu de Israel. O salmista declara: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus fiéis. Salmos 37, 28. Isso ressoa profundamente com a jornada contínua de Israel. Mesmo quando eles se desviaram, adorando ídolos ou se esquecendo dos mandamentos, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre enviava profetas e líderes para trazê-los de volta ao caminho correto. Lemos em Juízes sobre os ciclos repetidos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Cada vez que Israel clamava, Deus respondia. Houve momentos em que o castigo parecia severo, como o exílio na Babilônia, onde Israel foi forçado a reconhecer seus erros. Mas mesmo naqueles tempos sombrios, havia esperança. Os profetas como Isaías e Jeremias falaram não apenas de julgamento, mas também de restauração e redenção. Eles pintaram quadros de um futuro onde Israel estaria reunido, onde a paz reinaria e onde todas as nações reconheceriam o Deus de Israel. A relação de Deus com Israel é um reflexo do seu amor inabalável por todos nós. Ele está sempre pronto para perdoar, para curar e para restaurar. Em momentos de desespero, podemos nos apegar à promessa encontrada em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Agora você deve estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com a atualidade? As profecias bíblicas nos mostram que Israel é um relógio profético. Quando olhamos para os eventos atuais, vemos o desenrolar de profecias que estavam adormecidas há milênios. Jerusalém, no centro das atenções, uma cidade disputada e desejada por muitos. Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada, reconquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Impérios ascenderam e caíram, mas a cidade permaneceu resistente, como uma joia cobiçada pelos reis e líderes de nações. Os cruzados lutaram por ela, os otomanos a governaram e, na era moderna, as Nações Unidas debateram seu status. A cidade se tornou o epicentro de conflitos políticos, religiosos e culturais. Mas por que Jerusalém? Qual é o significado intrínseco dessa cidade que a torna tão desejável? Para muitos, é um local sagrado, onde o divino e o terreno se encontram. Para judeus, é o local do Templo de Salomão e do Muro das Lamentações. Para os cristãos, é onde Jesus caminhou, ensinou e foi crucificado. Para os muçulmanos, é a cidade de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A profecia de Zacarias nos mostra que o papel de Jerusalém na história da humanidade vai muito além de seu valor estratégico ou cultural. Há uma carga espiritual que a envolve e essa carga é palpável. Quem tenta manipular ou controlar Jerusalém para seus próprios fins, muitas vezes encontra obstáculos inesperados e consequências duras. E como podemos responder a tudo isso? O salmista escreveu: além disso, devemos abordar a situação com humildade, lembrando que há mistérios e planos divinos maiores do que nossa compreensão limitada pode perceber.
A Bíblia nos adverte sobre os tempos difíceis que Israel enfrentará, mas um lembrete constante para todos nós, mesmo em meio às tempestades, às perseguições e à ausência. A história de Israel, marcada por adversidades e milagres, serve como testemunho vivo da fidelidade e do cuidado divino. E não é apenas Isaías quem traz essas palavras de encorajamento. Em Jeremias 29:11, o Senhor proclama: essa promessa destaca o propósito eterno de Deus para seu povo, um futuro de esperança e prosperidade. Além disso, o Salmo 121, muitas vezes chamado de Cântico dos Degraus, é um lembrete da proteção constante de Deus sobre Israel. Porém, é essencial compreender que essas promessas não significam ausência de desafios. Ao contrário, elas são uma garantia de que mesmo nas situações mais sombrias, Deus permanece ao lado de Israel. E assim como ele tem sido fiel a Israel, ele é fiel a todos os que confiam nele. O desafio, então, para os crentes de hoje é permanecer firmes na fé, ancorando-se nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. A história de Israel é um relato inspirador que se estende através dos séculos, influenciando a maneira como compreendemos o mundo e sua complexidade. Ela nos leva a contemplar a relação entre um povo e seu Deus, revelando a promessa inabalável de Deus, sua capacidade de perdoar e redimir, e seu compromisso duradouro com seu povo, independentemente dos desafios que enfrentem. Ao mergulhar mais profundamente na influência dessa história na contemporaneidade, especialmente quando observamos Jerusalém como epicentro de conflitos políticos, religiosos e culturais, percebemos que há uma dimensão espiritual única que transcende as disputas terrenas. Jerusalém, para muitos, é mais do que uma cidade. É um símbolo de fé, espiritualidade e conexão divina. Sua importância é tão profunda que qualquer tentativa de manipulação ou controle muitas vezes resulta em consequências imprevisíveis, o que nos leva a refletir sobre a complexidade de questões que vão além do entendimento humano. Portanto, a conclusão que podemos tirar deste relato profundo é que a história de Israel nos convida a confiar em Deus, independentemente dos desafios que possam surgir em nossas vidas, e a reconhecer que sua fidelidade é uma âncora segura que nos guia através das tormentas da existência, rumo a um futuro de esperança e propósito. Ela nos recorda que, como parte de uma história muito maior, somos chamados a persistir em nossa fé, confiantes de que o divino guia nossos caminhos, mesmo quando os acontecimentos parecem além de nossa compreensão.